Quer aprender a fazer um quibe de abóbora delicioso? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Eu sou Drica Veloso, seu de Grão Grão Receitas, o canal onde eu te ensino a cozinhar uma receita de cada vez. Seja muito bem-vindo e se você não é inscrito no canal, corre lá e se inscreve. Então vamos pro vídeo. Para fazer esse quibe de abóbora em casa, vamos precisar de 250 gramas de trigo para quibe, gengibre em pó, noz moscada ralada, uma cebola triturada. Aqui eu tenho um molho de salsa, mas eu não sei se eu vou chegar a usar todo ele na receita. Vamos usar também pimenta do reino, hortelã, mas também não sei se eu vou usar todo o molho na receita. Também vou usar azeite. Ainda vou precisar de 250 gramas de abóbora cortada em pedaços pequenos, sal e 150 ml de água morna. A gente começa hidratando a farinha do quibe. Eu vou colocar água aos poucos, porque eu não quero encharcar essa farinha. Eu coloquei metade de um copo, e esse aqui tem 200 ml. Eu pego a colher e vou misturando. Eu vou fazendo aos pouquinhos. A farinha de quibe tem que ficar úmida, ainda precisa de água. Vou colocar mais. Coloquei a metade do que tinha no copo. Vou misturando. Como ainda não está totalmente úmida, vou colocar mais um pouco de água. Vocês podem ver que sobrou um pouquinho de água ainda. Vamos misturar para ver se já é o suficiente. Quando você mexe assim, você percebe se a farinha está seca ou se ela está úmida. E eu vou colocar esse restante de água. E foi certinha a quantidade que estava no copo. E agora eu vou usar os temperinhos. Eu vou colocar um pouquinho de gengibre aqui, o equivalente a uma colher de chá. E agora, um pouquinho de noz moscada, também em torno de uma colher cheia de chá. Vou misturar aqui para eles hidratarem juntos e passarem o sabor para a farinha de quibe. O sal eu vou colocar na abóbora, por isso eu não vou colocar aqui. Agora, a gente vai esperar hidratar. Não vou pôr mais água, então eu vou deixar ele aqui por meia horinha. Enquanto o quibe hidrata, a gente vai cozinhar a abóbora. Coloco uma panela em fogo médio. Vou colocar o equivalente a 2 colheres de sopa de azeite. Vou deixar esquentar. E a gente vai colocar a cebola para refogar. Dá uma misturada com azeite, espera ela ficar um pouco transparente. Agora é o ponto para colocarmos a abóbora. A minha abóbora está toda cortada assim em pedaços médios. Eu descasquei a abóbora e cortei ela assim, porque vai facilitar o cozimento. Vamos mexendo para ela ir pegando esse sabor da cebola. Eu vou colocar água suficiente apenas para cobrir a abóbora, porque não pode ficar água demais, senão vai virar sopa, né? E não é isso que a gente quer. Eu vou colocar uma pitada de pimenta do reino, adiciono sal e lembrando que sal é a gosto, tá, pessoal? Vou dar uma misturada. E a abóbora vai pegando o sabor dos temperos conforme for cozinhando. Vou tapar a panela, deixar uns 20 minutos cozinhando e já volto. A abóbora já cozinhou. Eu vou pegar um garfo para verificar se a abóbora está macia. Ela está bem cozidinha. Como ela ainda está com bastante água, eu vou deixar cozinhar mais um pouco para dar uma secada nessa água. Já deu uma boa secada, como vocês estão vendo aqui. E eu vou vir com um garfo, desligo o fogo, tá? E com um garfo eu vou apertando essa abóbora aqui. A gente vai fazendo como se fosse um purê de abóbora. Então aqui, nossa abóbora já está em forma de purê. E vamos seguir a receita. Já trouxe a abóbora aqui para a bancada. E aqui como ficou a farinha de trigo. Ela deu uma encorpada, está macia, quando eu passo a colher assim, é sinal de que hidratou. E eu não vou precisar escorrer esse quibe. E aqui, para 250 gramas de farinha de quibe, eu usei um copinho de 200 ml de água. E ele ficou no ponto certo para fazermos a nossa mistura. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a própria panela onde eu fiz a abóbora e vou jogar esse quibe nela. Vou fazer a mistura dentro da panela, para pegar bastante o sabor que está nela, o sabor do refogado. E aí nós vamos misturando a abóbora com o nosso quibe. E vai ficar como se fosse uma massa. Pega bem no fundo da panela, vai trazendo, vai misturando, vai apertando. Estão vendo como está ficando consistente? Como a abóbora vai dando liga para o quibe? Agora nós vamos colocar a nossa hortelã. Eu piquei as folhas e fiz o suficiente para encher esse potinho, o equivalente a umas 2 colheres de sopa cheia de hortelã. E a mesma quantidade eu usei de salsa. Eu piquei as folhas e enchi esse potinho também. E aí a gente vai misturar. Isso aqui dá um frescor essa receita, gente. Vocês não têm noção. E uma coisa que vocês podem fazer agora é colocar um fio de azeite por cima, que ele vai ficar ainda mais saboroso e não vai ficar ressecado. E você pode fazer esse quibe tanto recheado como sem recheio. Esse aqui eu vou rechear. Eu vou provar um pouquinho aqui e eu vou precisar corrigir o sal. Vamos misturar e eu lembro novamente a vocês, sal é a gosto. Então vamos montar o quibe. Pegamos uma travessa de vidro média.
Eu vou usar queijo mussarela e queijo prato. Não devo usar tudo que está aqui. Eu comprei uns 150 gramas de cada tipo. E nós vamos rechear o nosso quibe com a mistura desses dois queijos. E a gente começa a montagem do quibe untando a travessa com azeite. Isso serve para o quibe não cozinhar demais no fundo e não grudar na travessa. Eu venho com um guardanapo de papel e espalho o azeite por toda a travessa, no fundo, nas laterais. Enquanto isso, meu forno já está aquecendo a 180 graus. E aí, a gente vem pegando o nosso quibe e colocando no refratário. A gente vai apertando ele assim, para compactar e cobrir todo o fundo da travessa. Vamos colocar mais. Vamos apertando. E passamos o dorso da colher desse jeito, alisando a massa. Aqui, você tá vendo? Você deixa a massa com um pouco mais de um dedo no fundo. Agora vamos entrar com queijo. Eu vou pôr primeiro uma camada de queijo mussarela. E esse meu queijo tem uma fatia bem grossa. Vai ser bom que ele vai dar uma boa derretida, ficando aquele aspecto de puxa. A gente vai cobrindo toda a massa. O queijo prato eu vou colocando nesse outro sentido. O recheio vai ficar com as texturas e sabores diferentes dos queijos. Vai ficar bem gostoso, vocês vão ver. Então, cobri com os dois queijos e agora coloco o restante do meu quibe por cima. A gente vai espalhando por cima de tudo. E por fim, vamos apertando com o dorso da colher. Então, para vocês verem a lateral dele, a grossura que ficou. E aqui do outro lado também. E agora nós vamos fazer um desenho na parte de cima dele. Todo o quibe de forno tem esse desenho. Você passa a ponta de uma faca em diagonal, fazendo várias linhas num sentido. Vira a travessa assim para fazer os riscos em outro sentido. É um risco por cima da massa, tá? Não é para cortar não. Só para marcar a superfície, formando esses losangos aqui. Então a gente vai levar esse quibe ao forno agora. Eu vou deixar por 30 minutos a 180 graus ou até que a superfície fique levemente durinha como se fosse uma casquinha. Já passou o tempo e eu deixei no forno um total de 35 minutos. E olha como ficou o nosso quibe de abóbora. Agora vou levá-lo para terminar de decorar. Gente, e olha que bonito que ficou. E eu coloquei umas folhinhas de hortelã aqui em cima para decorar, para ficar com aquela apresentação bonita. Então eu vou cortar ele para vocês verem como ficou por dentro, com o nosso queijinho. Eu vou cortar, vou colocar aqui no prato, aqui como o quibe ficou. Vou cortar no meio para vocês verem. E olha o queijo aqui dentro. Dá água na boca. E eu vou provar. O queijinho derretido ficou muito bom. O sabor da abóbora tá suave, então eu acho que você pode usar mais abóbora nessa receita. Até mesmo para deixar essa massa mais cremosa e consistente. O tempero tá na medida. E aqui mais de perto vocês podem ver como a massa ficou. Então, está aqui o nosso quibe de abóbora. E se você gostou dessa receita, dá o seu curtir, escreve aí nos comentários o que você achou, se você gostaria de fazer, se você vai fazer com recheio, sem recheio. Se você não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, que eu quero ver você no meu próximo vídeo. Então, até lá!